Nasta prayeshu abhadreshu Nityam bhagavata sevaya Bhagavati utama shloke Bhakti bhavati naistiki Bhakti bhavati naistiki. Assistindo regularmente às aulas sobre o Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro, tudo que molesta o coração é quase que completamente destruído. E o serviço amoroso à personalidade de Deus, ao qual se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Eu quis trazer esse verso hoje, que tem tanto tempo que eu não me refiro a esse verso, que eu nem sabia mais a tradução corretinha. Então eu preferi trazer o Bhagavatam para acompanhar. E aqui ainda gaguejei na última linha. Isso era padrão nosso de cantar todos os dias na aula do Bhagavatam. Ainda é em muitos lugares, mas nós paramos de alguma maneira, ou alguns devotos pararam, eu parei. E então eu queria, glorificar isso, porque essa tradução é de Prabhupada mesmo. Ele coloca assistindo regularmente às aulas sobre o Bhagavatam. Então, essa tradução de Prabhupada, ele escreveu o Bhagavatam para a gente, né? Essa tradução de Prabhupada é completamente para a gente. Então, por isso é importante que a gente vivifique isso, né? Eu mandei uma nota hoje para os devotos residentes e coloquei a referência desse verso. Então, ali é para fundamentar o que a gente está pedindo, que todos digam qual o melhor horário para assistir a aula do Bhagavatam, para a gente poder fazer a aula do Bhagavatam com a devida assistência aqui. E sabendo que isso vai destruir todas as coisas que molestam o nosso coração. Nós estamos cheios de situações que não temos controle, já estão lá dentro do coração. Então, o Bhagavatam, ouvir regularmente, o Bhagavatam vai nos ajudar. Isso. Prabhupada colocou como assistindo regularmente às aulas. Então, se a gente puder resgatar essa parte do importante sadhana da ISKCON em Nova Gokula, vai ser muito proveitoso para a comunidade, para o astral, né, a energia da comunidade, para nós próprios, para nossos filhos, nossos netos. Vamos ter temas para conversar com eles, né? Eles são muito exigentes, eles fazem cada pergunta terrível. Um menino o devoto me contou isso tem uns 2, 3 dias. O pai foi botar o filho para dormir, então estava lá e o menino disse assim: pai, porque ele tinha visto um filme de Krishna piscando o olho. Não sei se vocês viram também Krishna assim, com algum movimento no rosto e piscando o olho. E o menino disse: é Krishna mesmo, eu sempre quis ver Krishna. O menino tem 4 anos. Sempre quis ver Krishna de verdade, é Krishna de verdade. Aí, quando foi dormir, o menino virou para o pai e perguntou: quem filmou Krishna? Porque ele está acostumado com os filmes. Então, quem filmou Krishna? Aí o pai disse: não sei. Ele disse: se a gente descobrir, a gente descobre o caminho. Ainda completou assim, filho do Chaitanya Doya. Se a gente descobrir quem foi, descobre o caminho. Aí ele perguntou: o caminho para chegar até Krishna? Aí o menino disse: na maior lógica do mundo, né? Então, 4 anos ele tem. É bem interessante isso. Os meninos deixam a gente tem que ter inteligência transcendental mesmo. Caso contrário, a gente vai ser pego em surpresa. Quem tem filho ainda e aqueles que têm neto e que ainda vão ter, se preparem, porque não é brincadeira não. Encarar essa turma aí não é mole não. Bom, vamos para o verso de hoje, né? O verso de hoje é o 29. O título do capítulo é o Nascimento do Senhor Krishna. E o canto é o canto 10. Janmate Maya Salpapo
Navidya Madhusudana Samudvije Bhavadheto Kamsadaham Adhiradhi Janma, o nascimento de vossa onipotência, Mai, em meu ventre, Asal. Este Kamsa, Papa, extremamente pecaminoso, Ma Vidyat, possa ser incapaz de entender. Madhusudana, ó Madhusudana, Samudvije, estou cheia de ansiedade. Bhavet Reto, devido ao vosso aparecimento. Kamsat, por causa de Kamsa, com quem tive experiência das piores. Aham, eu, Adhiradi, tornei-me cada vez mais ansiosa. A tradução é a seguinte: ó Madhusudana, devido ao vosso aparecimento, estou ficando cada vez mais ansiosa e com medo de Kamsa. Portanto, por favor, fazei com que este pecaminoso Kamsa seja incapaz de compreender que nascestes de meu ventre. Significado: por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Devaki dirigiu-se à Suprema Personalidade de Deus como Madhusudana. Ela estava inteirada de que o Senhor havia matado muitos demônios, tais como o Madhu, que eram centenas e milhares de vezes mais poderosos do que Kamsa. Entretanto, devido à afeição pela criança transcendental, ela acreditava que Kamsa poderia matá-lo. Ao invés de pensar no poder ilimitado do Senhor, ela pensava no Senhor com afeição e, portanto, pediu à criança transcendental que desaparecesse. Então aqui, Devaki continua falando e ela está caindo na real. Ela está compreendendo, ela está deixando fluir a sua relação transcendental de Vatsalya Rasa com Krishna e está se soltando. E ao se soltar, o que acontece com ela de acordo com o próprio depoimento dela no verso? Estou ficando cada vez mais ansiosa e com medo de Kamsa. Por que ela está ficando cada vez mais com medo? Porque ela está se deixando levar pela afeição de Krishna como filho, pela Yoga Maya que ela está envolta e deixando fluir a sua natureza espiritual completa, perfeita como mãe de Krishna. E aí, à medida que ela se vê mãe daquela criança, ela pensa, recém-nascida, ela pensa, eu tenho que proteger. E quando ela pensa, eu tenho que proteger essa criança, ela reconhece a maldade do caráter de Kamsa, que foi anteriormente descrito como incivilizado. Então, como ela descreve, e ela sabe que ela não pôde fazer nada, não teve argumento filosófico, lógico, de palavra de honra, nada que pudesse ajudar Kamsa a compreender que não devia fazer tanta maldade para um casal que estava tendo seus filhos, e para que isso? Então, como ele não pôde compreender e ela não conseguiu vencer os argumentos dele, ou melhor, com seus argumentos, ela não conseguiu dobrá-lo na sua decisão de matar os filhos anteriores dela. Então, ela agora, a experiência que tem é de ver os seus filhos mortos e de ver que e ficar ansiosa por isso. Então, ela está completamente entregue, ela está se entregando gradualmente à sua relação de protetora do seu filho, que não era ninguém mais, não era outra pessoa além de Krishna. Então ela estava ali como mãe de Krishna e queria proteger Krishna. Ela sabe do poder de Krishna, tanto que ela completa o seu verso dizendo, portanto,
já que eu estou assim tão ansiosa e ficando cada vez mais, por favor, fazei com que este pecaminoso Kamsa seja incapaz de compreender que nasceste de meu ventre. Lembram quando Kamsa encontrou com a menina no colo de Devaki? Isso é mais adiante. Lembram a reação dele? Foi de deboche. Ele disse, disseram que era um menino, que via o 8º filho me mataria, e nasceu uma menina. Então ele estava debochando. Porém, a essa altura, ele já, toda a boa qualidade que surgiu nele no começo, quando ele ouviu Vasudeva falando e pensou, Vasudeva é um homem de bem, um homem de palavra, eu vou acreditar que ele vai trazer os filhos que nasçam um a um. E de fato, esse primeiro filho não é nenhuma ameaça para mim. Porém, depois disso, ele recebeu a associação dos seus ministros, da sua corja completa, aquela cambada, e dizendo para ele do perigo que era isso, porque todos eram associados de Krishna. E até Narada Muni, que não faz parte da corja dele, até Narada Muni disse algo assim para ele também. Então, Narada Muni queria acelerar os passatempos de Krishna. Então, as boas qualidades de Kamsa, que havia adquirido pela cultura, pela família que ele estava envolvido, afinal ele era filho de Ugrasena, naquele ambiente, então, tudo desapareceu. E aí ele ficou cruel de uma vez. Não teve mais nenhum sinal virtuoso, né? A sua natureza predominou sobre a cultura, sobre a educação que ele havia recebido. E aí ele prende o casal e vai matando um a um, até chegar no 7º, quando ocorre a transferência do ventre, ele não conseguiu matar, e aí chega o 8º filho. E quando chega o 8º filho, e ele vê uma menina, ele já não tem mais nenhuma boa qualidade. Ele podia pensar, uma menina não pode ser uma ameaça para mim. Eu não vou matar essa menina. Ele poderia ter pensado assim, mas ele já estava treinado que não era assim. Então ele pega a menina e atira contra a parede. Né? Imagine pegar um bebezinho e atirar um brutamonte daquele, né? Então, quando ele joga a menina, ela paira no ar. Ela não se choca contra a parede. Ela paira no ar e assume a forma de Yogamaya e diz para ele, seu patife sem vergonha. Pelo menos esses são os nomes que aparecem aqui. Pode ser que ela tenha dito os palavrões piores, mas o que a gente ouve aqui é isso, seu patife. Acho que qualquer um de nós diria outras coisas, né? Aí, ela diz isso, você está pensando o quê? Que vai conseguir se livrar da morte? A personalidade que vai matá-lo já está protegida em outro lugar. Ela denuncia isso e ele fica chocado. Aí ele solta o casal, Devaki e Vasudeva, e começa com suas investidas para matar todas as crianças, aquela barbaridade que nós conhecemos. Aqui nesse templo, na instalação de Radha Gokulananda grande, nós tivemos uma peça de teatro dirigida por Hridayananda Maharaj, e só com devotos antigos assim, né? Purushatray Swami era o Senhor Brahma, e uma devota do Nordeste, Kadamba, que era bem menina na época, acho que ela não tinha nem 18 anos ainda, ela foi uma das mães que tinha a criança e que Kamsa vinha pegar a criança. E ela deu um grito que ficou famoso, acho que até hoje Dayananda Maharaj lembra, do grito que ela deu, aquele grito feminino de pavor, de filme de terror e tudo, sabe? Eu não vou imitar, que eu vou pagar esse mico aqui. Mas ela deu um grito
Gajananda Maharaj ficou falando por muito tempo do grito de Kadamba. E assim, bom, aconteceu aqui, na frente das deidades e tudo, como a gente costuma fazer as nossas artes. Então aqui, Devaki está fazendo um pedido para o Senhor, Krishna. Ela está fazendo um pedido para ele que faça com que este pecaminoso Kamsa não seja capaz de compreender que nascestes de meu ventre. Então ela está querendo proteger o filho a todo custo da morte, né? Envolta por Yogamaya, ela não pode compreender que o filho, além de proteger-se a si mesmo, ainda pode protegê-la e proteger o marido. Nesse momento ela não capta essa ideia completamente. Então, do significado, Prabhupada explica que Devaki se dirigiu à Suprema Personalidade de Deus como Madhusudana. E ela estava inteirada de que o Senhor havia matado muitos demônios, tais como o Madhu, que eram centenas de milhares de vezes mais poderosos do que Kamsa. Entretanto, devido à afeição pela criança transcendental, ela acreditava que Kamsa poderia matá-lo. Então, o nome técnico dessa afeição pela criança transcendental é Vatsalya Rasa. Então, ela tinha esse Krishna Prema por Vatsalya Rasa, né? Desenvolvido plenamente por Vatsalya Rasa. Então, foi por causa de Krishna Prema que ela, assumindo a sua natureza de Vatsalya Rasa, a parte mais, digamos assim, simplificadamente, a parte mais técnica aqui do assunto. Ela assume a sua posição de mãe e, exercendo o seu amor de mãe, a sua inteligência fica tocada. A nossa inteligência é assim mesmo. A nossa inteligência não é lacrada. A nossa inteligência recebe informações da mente. A mente traz informações dos sentidos. Os sentidos contemplam a natureza inerte e manda mensagens para a mente. Então, há uma interação da inteligência com a natureza material. Se a nossa inteligência contempla, através de toda essa estrutura mal dirigida, se a nossa inteligência contempla a natureza material, com toda deliberação, discernimento, vontade própria, exercendo os nossos direitos de liberdade e outros direitos, nós trazemos para a nossa inteligência o paradigma mundano, o paradigma materialista. E, através do paradigma materialista, do paradigma mundano, traçamos a nossa vida pessoal particular. E quando traçamos a nossa vida pessoal particular, levamos esse traço definido do meu jeito de ser, eu sou assim, essa é a minha natureza. A inteligência já não consegue mais saber o que é natureza condicionada e o que é natureza disciplinada, que é pelo sadhana. Já não consegue mais. Então a pessoa pensa, essa é a minha natureza, eu sou assim. E eu vou agir assim em serviço devocional. Mas ela já está trazendo toda a bagagem materialista e mundana da sua inteligência e aplica no serviço devocional e causa reações dentro da prática do serviço devocional, da sua própria prática. É claro que esse processo pode ser revertido a qualquer momento, porque a inteligência não é lacrada. Se ela fosse lacrada, e ela com a sua experiência de vidas passadas e a experiência adquirida pelo contato com a natureza material, ela fosse lacrada, então, nesse momento, ela ficaria mundana para sempre. Mas não existe tal coisa. Ela pode se influenciar pela proposta devocional, pelo paradigma védico,
Depois ela pode se contagiar de novo com o paradigma materialista mundano. E depois ela pode se purificar de novo. E essa é a nossa grande esperança. Nós temos esperança. Nós podemos nos livrar dos anartas adquiridos dentro do nosso processo devocional. Porque isso existe também. Vishwanatha Chakravarti explica isso em Madhurya Kadambini, um livro muito importante da devoção. Ele explica isso. Ele explica que a gente traz anartas, se purifica de alguns e adquire novos. E vai vivendo, se purificando de alguns anartas, passando por todos os outros kramas, os outros estágios, e vai adquirindo novos anartas. E o que a gente fala sempre, né? A gente reconhece isso, porque a gente entende que a consciência de Krishna é tão dinâmica, a consciência de Krishna é tão dinâmica, e a prática da consciência de Krishna é tão intensa, que a gente pratica e vai tocando, mas a gente também tem que estar consciente da sua individualidade. A gente tem que assumir responsabilidade pelo próprio nariz, mesmo quando ele está coberto pela máscara. A gente tem que assumir responsabilidade por nosso próprio destino, porque cada um de nós é que tem que se render a Krishna. Não vamos conseguir fazer uma rendição coletiva. Líderes que tentam fazer isso levam as pessoas a um estado perigoso, que quando estão sozinhas, elas não conseguem manter o estágio, o nível de controle de todos, o nível de experiência do coletivo. Então, na consciência de Krishna, nós precisamos estar conscientes da nossa individualidade, exercer a nossa individualidade na prática congregacional, através de um processo dificílimo, chamado Sadhu Sangha. É difícil. Não venho dizer que é fácil não, porque só é fácil no comecinho. Depois fica muito difícil. E nesse processo de Sadhu Sangha, quando a gente desenvolve, e com a tendência que a gente tem de adquirir anartas, a gente começa a selecionar entre os sadhus que nós conhecemos o que a gente quer e o que a gente não quer. E às vezes a gente quer exatamente o anarta do sadhu que a gente convive. E aí a gente adquire esse anarta do sadhu, fica com ele, pratica aquele anarta e pensa que ele é parte da gente. É preciso que alguém venha dar um dirjago na gente, né? Preciso que a gente alguém venha dar de fora um dirjago para a gente despertar, né? Isso é muito interessante. Eu senti recentemente um dirjago no festival Krishna West. Me dei mal, super mal. Por um lado, né? Nós estávamos reunidos com o Hridayananda Maharaja, falando coisas assim administrativas, Brasil, não sei o quê. Aí ele começou um tema que era sair da zona de conforto. E eu pensei, caramba, eu estou na zona de conforto há anos. Com tudo como eu me criei para me envolver, para desenvolver, longe de todo mundo, assim, se eu estou na zona... Isso eu pensando cá comigo, né? E o assunto rolando. E ele, de repente, ele aceita ser o GBC. E eu bati palma, todo mundo bateu palma, aquela alegria toda. Por quê? Porque ele estava saindo da zona de conforto. Aí um engraçadinho levanta a mão e diz: o senhor vai precisar de ajuda. E só tem uma pessoa aqui que pode ajudar o senhor, que é Dhanvantari Swami. Ele disse: essa é a única situação que eu posso aceitar ser GBC. É por isso que ele disse que eu me dei mal. Imagine como eu estava no meu estado de espírito, ouvindo ele silenciosamente. Eu estou na zona de conforto. Eu estou na zona de conforto. Eu estou na zona de conforto. De repente ele diz: eu estou saindo da zona de conforto, aceitando o GBC do Brasil, e agora
Devantari Swami, aí o que eu podia dizer? Na hora, completamente voluntário, cheio de entusiasmo, sem nenhum tipo de reflexão dos meus votos passados, de nunca mais me envolver. Simplesmente eu disse, tá bom, posso ajudar. E estou aqui até hoje, ele já foi embora. Ele já foi embora e eu estou aqui, né? Não estou me lamentando, não tem por que me lamentar não, mas é muito... A situação não é só sair da zona de conforto para ser um GBC, está muito longe da zona de conforto. É muita austeridade, isso também tenho que admitir, né? Mesmo em frente às deidades eu tenho que admitir, nada a lamentar, mas é muita austeridade. É muito mais do que simplesmente sair da zona de conforto. Então, aqui, o tema de Devaki é um tema que evolui para... ela já chamou ele de Madhusudana no verso anterior, não é? Porque eu falei desse assunto. Será que foi espontâneo mesmo? Acho que foi, porque eu tinha lido alguns versos. Então, ela está chamando ele de Madhusudana agora. Ela entende o que está acontecendo com ele, ela entende os passatempos dele. Ela não é para nada inculta, muito menos ignorante. Então, ela entende com quem ela está falando. Mas o amor fala mais forte. A raça fala mais forte. E ela, então, se posiciona como a devota perfeita em Vatsalya Rasa, duvidando ou pedindo a ele que, por favor, tome providências para que Kamsa não reconheça ele como um filho saído do seu próprio ventre. É isso, então, esse é o tema aqui, focado nesse verso e nesse significado, um significado de um parágrafo com 8, 9 linhas. Então, esse é o tema aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta ou algum comentário. Ramaputra, por favor. Obrigado pela aula, Maharaj. A gente notar que o senhor transita, conhece bem a filosofia, mas só tem a ajudinha de Krishna ainda que te ilumina e traz os insights legais. A aula hoje é sobre o dia Kali, né? Como o dia das mães, né? Que hoje saí de casa feliz dia das mães para namorar e eu preciso só dar uma mensagem. Poxa, muito obrigado. Eu vi, tem um grupo de discípulos de Prabhupada e um devoto mandou uma dessas coisas engraçadinhas que tem. Ele adora mandar essas coisas. Ele mandou, Arábia, meu companheiro do bem inicinho do movimento, que escreveu junto comigo a carta para Prabhupada. Então ele colocou assim: quem trata as mulheres como princesas demonstra que é filho de uma rainha. Então eu disse, por que está mandando isso hoje? Eu vou guardar isso aqui para o Dia Internacional das Mulheres. Isso sou eu pensando, né? Porque eu geralmente, na mesma hora que ele manda, eu já apago tudo. Se eu for guardar isso para o Dia Internacional das Mulheres, quando chegar o Dia das Mulheres, eu vou colocar isso. E era o Dia das Mães, eu nem lembrava. Então, a posição da mulher como mãe foi muito incentivada por Prabhupada, e porque a cultura védica estimula esse nível moral para preservar a pureza. É um exercício da cultura védica na preservação da pureza. Mas esse conceito da devota como mãe, que foi introduzido por Prabhupada e que vem da cultura védica, que é legítimo e tudo mais, ele também está na rede de conhecimentos oferecidos pelo sistema Varnashrama da cultura védica. Então, é muito mais simples de lidar com esse conceito dentro da estrutura védica. Não é tão simples de lidar dentro com esse conceito dentro da estrutura sem o sistema Varnashrama predominante.
É interessante que tem outras linhas Vaishnavas que não chamam as devotas de mata de mãe. Chamam de Didi, que é irmã. Tem algumas outras linhas também. Que isso para pregação é bem legal. Pode ficar parecendo um pouco evangélico, né? Falar com a irmã Mahanta, parece um pouco assim. Mas nada contra os evangélicos, evidentemente, né? Mas nós chamamos de mãe. E às vezes é uma menina, muito menina. E o camarada que está falando, em termos de idade, está muito distante. Às vezes é o contrário. Às vezes ele sente como se ela fosse filha ou neta. Mas ele chamar de mãe. Então a gente transitou nisso com muita dificuldade. E as mulheres, as devotas, alertaram para a influência desse termo na mentalidade dos homens de encapsular as mulheres como mães intocáveis no sentido positivo, mas não reconhecer a individualidade de cada uma delas. Então, de fato, as mulheres da cultura védica são vistas como mães, mas as nossas mulheres estão sendo estimuladas a ser tratadas como prabhus. E assim como a gente fala em alguns lugares, né? Todas as glórias aos devotos e devotas. Eu gostaria de dizer uma coisa para todos e todas vocês. Tá? Quando se fala assim, a palavra Prabhu é masculina. Então, mas a palavra Prabhui é feminina. Está todo mundo usando Prabhu, mas vai mudar. Quando os sanscritistas pegarem, vai mudar. Então, houve essa mudança. Porém, nós não podemos, em nenhum momento, pensar que, porque elas são mestres, elas não devem ser vistas como mães. Porque, no sentido moral, elas serem vistas como mães estimula a nossa pureza, estimula o nosso espírito de nos relacionar com respeito, sem nenhuma contaminação dos desejos luxuriosos. Em resumo, e sendo bem Capricórnio, bem objetivo, é exatamente isso. Né? Então, quando a gente qualifica uma mulher como mãe, independente da idade que ela tenha, toda o cérebro vai funcionar dizendo mãe é mãe, mãe é mãe, fica ligado, mãe é mãe. Então essa é a função moral dentro da sociedade. Porém, nós precisamos acolher a todos, a cada um de nós, e devemos acolher as nossas mães também com o seu potencial e com a sua com toda a sua liberdade. Tem uma palavra que eu estou esquecendo agora. A sua capacidade de agir independentemente. Porque também, quando a gente está perto da mãe, a gente fica bem manhoso. Quer que ela faça tudo que a gente quer. E a gente só se dirige a ela como aquela que vai satisfazer os meus interesses. Vai me proteger, vai cuidar de mim, vai me dar remedinho, vai satisfazer os meus interesses. Então isso limita um pouco também a atuação da mulher dentro do nosso movimento. Então eu quero, seguindo a lembrança e a alerta do Prabhu Brahmaputra, eu quero realmente parabenizar as mulheres como mães, que todas, mesmo as mais novinhas, são como mães, mas ao mesmo tempo eu quero desejar que a plenitude da maternidade possa existir para despertar a bondosidade, a qualidade de ser bondosa com todas as pessoas, e que junto com isso venha também todo o potencial humano que essas mulheres mães têm, e que com esse potencial feminino possam ajudar o nosso movimento a tocar para frente uma realidade dificílima, que é pregar a consciência de Krishna em plena Kali Yuga. Então,
Bem-vindas as mães, bem-vindas as mulheres, as didis, as irmãs, bem-vindas todas à grande labuta, à grande guerra que é contra a Maya, contra a ilusão material. Vamos todos trabalhar unidos nessa linha. Vamos estar atentos para a nossa pureza. Já está na hora da gente parar para pensar na pureza de forma profunda, não coercitiva como foi quando nós éramos brahmacharis, brahmacharinis, e muito novinhos, aquela coisa coercitiva, mas agora assimilado na nossa personalidade. Vamos ser puros, vamos ser santos, santas. Vamos viver essa experiência de santos, de santidade. Não, santidade não é só para sannyasi, não. Santidade é para todo mundo, não vem com essa não. Santidade é para todo mundo, homens e mulheres. Jovens também, velhos mais ainda. Então, santidade é uma experiência da consciência de Krishna. À medida que vamos nos desenvolvendo, devemos dar passagem a essa informação de nós nos tornarmos verdadeiros santos na consciência de Krishna. Peraí, Eduardo, o Antardank também queria fazer uma pergunta. Durante a aula, o senhor falou que a convivência com o Estado está ficando cada vez mais difícil. Como é possível reverter essa situação, tornar a convivência mais agradável e melhor do Estado? Sem a influência do falso ego. Sem a influência só da experiência material, da experiência adquirida com os estados, mas trazendo o tema da associação com os estados é sat, é eternidade. Nós temos que trazer esse tema. Tudo que for temporário é irrelevante. Tudo que for eterno é relevante. Então, tudo que for temporário e que parece relevante, vamos tratar com objetividade, porém, sem deixar nos afetar, porque ele é, no final das contas, irrelevante por ser temporário. E tudo que for eterno, vamos nos relacionar com humildade, ainda que não seja para aquele momento da gente. É mais para o futuro um pouco. Esse conhecimento é eterno, é válido, mas não é para mim nesse momento. Eu sou um mero brahmachari. Ou não é para mim nesse momento. Eu sou um grihasta. Ou não é, o sannyasi já não tem mais direito de dizer que não é para ele, né? Ele agora tem que aceitar qualquer coisa que venha. Então, mais o brahmachari não. O grihasta não. Então, o sannyasi sim. O grihasta e o brahmachari têm esse direito de dizer, é mais para adiante, agora é só isso aqui. O grihasta vai dizer a mesma coisa, agora isso aqui é o prioritário. Já o sannyasi é diferente. Então, dessa maneira, a pessoa pode, contrabalançando o que é eterno e o que é temporário. E podemos lembrar agora de Chanakya Pandita. Eu não gosto de citar Chanakya Pandita, apesar de ter citado. Eu não gosto, para mim ele é muito polêmico. Se eu encontrasse com ele, eu ia fazer boas perguntas. Mas ele disse que quem deixa o eterno pelo temporário, perde os dois. Perde o eterno porque deixou e perde o temporário porque é temporário. Então a gente tem que estar muito atento para o que é eterno e o que é temporário. Isso é Sankhya. Isso é Sankhya. Isso é filosofia sistematizada. É um sistema filosófico entre os darshans, dos Sad Darshans, é Sankhya. Nós precisamos saber o que é isso. Precisamos basear o nosso Siddhanta nesses Siddhantas, essas informações do Shastra, no caso Sankhya. Pronto? Ok? Era completando isso do chamar a atender de Mataji. Só o quê? Chamar a atender de Mataji, o senhor falou de Hindi. Mas a instrução dizia Prabhupada que as mulheres devem ser chamadas de Mataji. Então, por que a gente teria que estar adotando a linguagem e as costumes de outras sampradayas, sendo que a Srila Prabhupada estabeleceu que as mulheres deveriam ser chamadas de Mataji e os Prabhu de Prabhu? E, ou seja,
porque a gente queria que, ou seja, se as mulheres não gostam de ser chamadas de Bibi, não seria melhor trabalhar sobre esses pensamentos? Ou seja, se Prabhupada disse que as Matasis têm que ser chamadas de Matasinas, não teria que ser corrigido a mentalidade da mulher para não se mal interpretar isso? Sabe que as pessoas que defendem que as mulheres não devem ser chamadas de Matasis, dizem que Prabhupada não fez isso. Que Prabhupada deu o conceito geral, que as mulheres são como mães, mas não disse que eles deveriam chamá-la de Mataji. Dizem que esse termo veio da visita à Índia. Na visita à Índia, as primeiras visitas à Índia trouxeram muita coisa desde o começo. A crise ética do movimento Hare Krishna começou exatamente na primeira visita à Índia, quando alguns devotos ficaram hospedados no ashram de Bon Maharaj e ficaram tão impressionados com a opulência do templo, a beleza do templo, um templo védico, que eles escreveram uma carta que demorou para chegar, mas chegou, infelizmente. Chegou lá e dizendo que Prabhupada era mais um no meio dos discípulos de Bhaktisiddhanta, e que tinha discípulos como Bon Maharaj, que tinha construído templos belíssimos, que eles estavam num templo que era riquíssimo, opulência, não sei o quê, e que eles estavam aprendendo muito. Então aí começa a crise ética que perdura até hoje. Até hoje. Começou aí. E Prabhupada lidou com isso, o Prabhupada Lilamrita descreve, Prabhupada lidou com isso, o GBC vem lidando com isso e tal. Então, os devotos que defendem isso, dizem que Prabhupada não obrigou, não mandou chamar, disse apenas que a mulher deve ser vista como mãe. Essa é a história. Tá? Um momentinho, mãe Yashoda Maia. O senhor estava falando sobre o Sanat, que a gente adquire no movimento. E a gente vê que mesmo na adoração à deidade, às vezes a gente pega um mau costume, meio semeado feminino. E vivências, muitas mal faladas. E eu ouvi dizer sempre que se comete a sensibilidade. Os devotos, toda a comunidade paga a reação. Aí eu queria saber do senhor se uma pessoa que comete uma ofensa, todos pagam a reação, é coletiva? E se alguém avança também, cresce uma benefício, a gente também recebe esse benefício? Claro, até mais. Muitas ofensas são perdoadas, mas nenhum serviço devocional é perdido. Nenhum. Então, tudo que aqui nós estamos sentados no resultado do serviço devocional de gerações e gerações e gerações de devotos e devotas que passaram por aqui. É isso mesmo, a fama de Nova Gokula, o interesse por Nova Gokula, o nosso comércio todo o comércio de Nova Gokula depende de todo o trabalho que foi feito aqui no Sankta, no Brasil todo, depende disso, completamente. No México, agora recentemente, eu pedi para o Urama Putra hospedar um casal do México, devotos muito poderosos, Mãe Radhika e Paramananda, né? Premananda foi candidato a sannyasi, casado. Eles vieram juntos, 2 médicos, e quando surgiu a onda do casamento, a onda de sannyasi, ele era candidato a sannyasi, porque era muito erudito, e tal, deixaram a medicina, o pai dela enlouqueceu porque ela deixou a medicina, e ele também deixou, foram para o templo, foram ser professores do Gurukula, montaram o Gurukula, tiveram 6 filhos. Eles têm 6 filhos homens, todos espetaculares, meus amigos, tenho a sorte de ser amigo dessa família. E então Premananda mesmo me contou, um dia ele disse assim, eu não vou ser sannyasi, eu acho que eu posso conduzir tudo isso. Eles não tinham separados, a ideia já estava todo mundo querendo indicar ele para ser sannyasi, né? Os filhos eram pequenos e tal, eu talvez não tivesse os 6 ainda. Então, ele disse, eu não vou, eu vou ficar e vou fazer. E de repente, aconteceram algumas outras coisas e eles voltaram para a medicina. Até hoje eles trabalham como médicos.
E continuaram servindo. Todos os filhos são devotos iniciados, todos são muito rendidos, todos cantam muito bonito. Ele cantou aqui, o Premananda? Não, deu aula. Deu aula. Ela dá uma aula admirada por todo mundo, mas ele canta muito bonito. E todos os filhos cantam muito bonito. Um filho dele já passou por aqui no grupo de Sankirtan, daquela vez que veio do México, Nimai Pandit. Já passou por aqui. Um garoto brahmachari, então ficou anônimo, como devem ser os brahmacharis, mas ele passou assim, né? É isso, eu não sei direito, eu não me lembro disso, de ter visto Prabhupada escrever isso. Então eu estou dizendo o que os devotos dizem, Eduardo. Os devotos dizem isso. E está ficando na moda, ainda muitos lugares ainda chamam de Mataji e tudo, e parece que também não é proibido, mas as devotas estão se sentindo mais confortáveis e mais acolhidas na ISKCON, se não são chamadas por Mataji, são chamadas por Prabhu. E vai mudar para Prabhuji, estou prevenindo, porque quando eles chegarem no estudo do sânscrito mesmo vão descobrir isso, mas agora estão assim. Ok? Muito obrigado, a gente precisa ser pontual. A aula hoje ainda passou 15 minutos, eu dei até antes, deixando espaço para pergunta, mas são perguntas curtas para respostas longas, né? E chegamos a quase 9 horas, mas na minha proposta, vocês vão ver, por favor, votem, ali a gente vai ser bem estrito, 45 minutos, tá bem? Seja o horário que for, a gente vai ficar bem estrito, 45 minutos. E eu gostaria que esse horário e a assistência ao Bhagavatam fosse, quando eu estou aqui, porque eu presto atenção mesmo quem vem e quem não vem, mas depois que eu não estiver aqui também, que continuem vindo, continuem valorizando o Bhagavatam e valorizando esse horário do dia de vocês. Se dediquem a escutar, não importa, se dediquem a escutar. Quem vai dar aula, estou conversando já com o Gora Dayanata, que está vendo isso, para gravar todas as aulas. Até a gente vai fazer um filme e passando dentro dos critérios filosóficos, seja quem der a aula do Bhagavatam ou do Bhagavad Gita, esse filme será colocado no Facebook de Nova Gokula, como é em Vrajabhumi. Vrajabhumi está fazendo um trabalho maravilhoso com isso. Todas as aulas são gravadas, filmadas e colocadas no Facebook. Nós também podemos fazer isso. Então, o Gora Dayanata tem uma iniciação filosófica excelente. Então, ele vai acompanhar isso e vendo o nível da pregação, se é fiel ao significado de Prabhupada. Para dar aula do Bhagavatam, o padrão comum, correto, é que tenha lido todo o Bhagavatam com atenção, até mais de uma vez. Porém, aqui a gente pode ter alguém que não tenha lido, porém que tenha o compromisso de ficar detido no texto e no significado de Prabhupada. Que não façam elucubrações, porque tem que ficar detido ao significado de Prabhupada. O Bhagavatam, para nós, o significado de Prabhupada é muito mais importante do que o texto original, porque foi feito para a gente. E o texto original foi feito para homens e mulheres da era de Kali, que somos nós. Mas o significado foi feito para os seguidores de Prabhupada. Então, Prabhupada fez com amor e devoção para nos orientar. Então, ele é mais importante do que o verso. Todo mundo tem direito a ler só os textos do 1º ao 12º canto, depois voltar lendo o significado de Prabhupada. Temos tempo para ler. Podemos matar a curiosidade lendo tudo, depois voltar, mas o significado de Prabhupada é o mais importante. Ninguém pode se propor a representar a ISKCON, representar Prabhupada, representar a aula do Bhagavatam, representar a aula do Bhagavad Gita, se não tiver compromisso completo e irrestrito quanto aos significados de Prabhupada. Qualquer pessoa que tenha deve, assim, se abster de dar aulas, porque ele está na sociedade que o elo mais seguro, mais definido é Prabhupada.
Então a gente precisa honrar Prabhupada. Essa é a filosofia. Eu vou trabalhar com Gaura Dayanata nisso, aqui, para a gente fazer tudo bem bacana. Já começamos, mas vamos fazer uma coisa bem dinâmica. E por austeridade, eu peço que vocês participem, incentivem quem dá aula. Mãe Mahakirtan dá aulas excelentes. Mãe Maha nunca vi dar uma aula, nunca soube de ter dado uma aula, mas talvez ela possa ser treinada. Eu gostaria, se vocês aceitam, de fazer um pequeno estudo sobre como dar aulas. Eu estudei muito sobre isso e estou na educação há 30 e tantos anos, 37 anos. Então eu posso ajudar vocês em algumas coisas, aqueles menos experientes, em algumas coisas eu posso dar, se vocês organizarem, eu posso dar um pequeno seminário de dicas de como apresentar um tema em público. Obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.